Irmãos, peço que o nosso irmão Diácono Gabriel faça oração agradecendo pelas contribuições, dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, Criador, nós muito nos alegramos, Senhor, em estarmos aqui nesta noite e poder cultuar a Ti, Senhor. E agradecemos em especial por este primeiro momento. Agradecemos, Senhor, a Ti pelos louvores. Agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas, e pedimos que o Senhor possa continuar abençoando a Tua igreja aqui em Alagoinha, Senhor, que Tu possas, ó Deus, abençoar toda a Tua igreja, Senhor, espalhada por este mundo, que o Teu Evangelho possa crescer, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro de Gênesis, Gênesis 12, do 10 ao 20. Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 20. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham, dando sequência a nossas exposições no livro de Gênesis, Gênesis 12, do 10 ao 20, a palavra do nosso Deus diz assim: Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui em adoração, já te adoramos, louvamos o teu nome, oramos a ti pedindo perdão, já te adoramos também com dízimos e ofertas. Nesse momento, ó Pai, queremos dedicar o nosso tempo para ouvir a tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações, exalta o teu nome, vem o teu reino neste lugar, que teu Espírito opere com poder com a tua palavra, que Cristo seja bendito, que o teu Evangelho seja anunciado a partir da Escritura, e que o Senhor santifique, ó Pai, a tua igreja por bondade, e que não seja, ó Pai, um mero exercício intelectual, aquilo que fazemos aqui, mas que seja um ato de adoração, de louvor, que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, por meio dessa devoção que dedicamos a ti nesse momento, que o Senhor abençoe o teu povo, ó Pai, edifica a tua igreja, os muros de Sião, restaura a nossa sorte, nos dá, ó Deus, uma vida espiritual, que a tua palavra seja o fundamento para a nossa vida, para a nossa fé e para a nossa prática, e que aquilo que ouvimos aqui nesta noite, ó Pai, venha ser instrumento do Senhor para o nosso bem, para o avanço do teu reino nesta terra e aqui nesta cidade,
nas famílias da tua igreja e daqueles que têm ouvido a pregação, ó Deus, através desta igreja. Assim, dá-nos as tuas bênçãos espirituais, toda glória seja ao Senhor, se agrada em nos abençoar, em nos usar neste momento. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos e somos orientados pela palavra do nosso Deus que nós somos um povo da verdade. Nós somos chamados a ser um povo verdadeiro em nossas ações, sinceros, zelosos, especialmente diante dos tribunais, diante de oportunidades públicas que Deus nos chama a testemunhar. Nós somos chamados a falar sempre a verdade. Mas diante desse texto fica uma pergunta: será que devemos nos abrir completamente o nosso coração e nos expor diante de um mundo ímpio onde há inimigos querendo o nosso mal? Abrão era um peregrino do Senhor, um chamado do Senhor. Ele estava em terra estrangeira. Aqueles homens não temiam a Deus, Faraó não temia a Deus. E então Abrão chega naquela terra e ele vai com a sua caravana. É um homem de posses já temos visto isso, é um homem que tinha recursos, e também a sua família está exposta a um mundo hostil, a um mundo mau. Ele vai para aquela terra e então aqueles homens contemplariam a sua família, a sua esposa estaria exposta diante daqueles homens maus e ímpios. E aí fica a pergunta: será que Abrão foi errado será que essa meia-verdade, porque Sara é irmã de Abrão, meia-irmã, mas ele então, ele diz que apenas é irmã. Será que foi isto um erro? Será que ele deveria entregar informações que seriam usadas contra ele mesmo? Será que a ética bíblica exige isso numa circunstância dessa que nós vemos pelo texto que é uma questão de vida ou morte? Então, Abrão não entregou toda a verdade. E aí nós vamos, à medida que nós caminhamos na exposição, considerar estas coisas. Será que Abrão foi insensato? Ou ele agiu com discernimento? Ou é algo que um homem deveria fazer? E será que isso não foi a melhor opção? Então, vamos, com a ajuda de Deus, tentar entender e responder estas questões. Mas, irmãos, o fato é que o pai da fé tem recebido muitas críticas no decorrer dos séculos. Os comentaristas, pregadores, consideram que Abrão, a meia-verdade foi uma mentira, foi um ato covarde para com a sua esposa, submetendo a sua esposa a uma situação de perigo. Então, precisamos ter cautela, é claro, mas nós sabemos que muitos têm criticado Abrão. E a pergunta para nós é: será que é sem fundamento o que Abrão fez? Em apenas dizer que Sara era sua irmã? Meus irmãos, Abrão é um peregrino, ele está em terra estranha. É claro que nós vimos no sermão anterior que Deus o chamou, fez uma aliança com ele, disse a ele que ele seria uma grande nação, disse a ele: "Sê tu uma bênção". E Deus disse no verso 3 do capítulo 12: "Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem". Então Abrão não está só. Ele sabe que Deus está com ele. Ele é o eleito do Senhor. Deus escolheu Abrão. Por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus o escolheu para, por meio dele, cumprir o seu plano de redenção, o seu plano de salvação, para que a linhagem santa continuasse, essa linhagem que vai até Cristo. Deus escolheu Abrão. A partir de Abrão, então, para que Israel se tornasse o povo de Deus, depois Deus vai escolher a tribo de Judá, da qual vem o Messias. Então o plano de Deus está em operação, a história da redenção. Então Abrão tinha promessas de Deus,
Ele é aquele por meio do qual Deus cumpriria as suas promessas. Mas após Deus chamar Abrão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e para ir para a terra que o Senhor iria lhe mostrar, Abrão então obedece a Deus, mas no verso 10 nós vemos que o verso 10 já começa dizendo: havia fome naquela terra. Então Abrão é crente, ele atende à palavra de Deus, ele obedece a Deus, mas logo de cara a sua vocação enfrenta uma grande dificuldade. Ele entra na terra da promessa, ele não tem um palmo de terra ali ainda. Imagine você ter animais, ovelhas, gado, camelos, jumentos, e não ter água. Imagine você. Abrão não tinha terra, irmãos, havia propriedades comuns, mas estava tudo seco, estéril. E a opção então de Abrão era seguir para o Egito, porque nós sabemos que há um grande rio no Egito, o rio Nilo, onde há um delta, e toda aquela região é uma região fértil, regada pelo rio Nilo. Então Abrão, ele é crente, ele segue, ele obedece à palavra do Senhor, mas logo de cara ele não consegue se estabelecer na terra da promessa. Isso está no controle de Deus, Deus sabe disso. Isso está debaixo da soberania de Deus. Então Abrão vai para o Egito, um movimento para fora da terra da promessa, e nós não podemos, irmãos, dizer que era proibido isso. Nós não vemos, a Bíblia não é exaustiva. É claro que aqui nós não vemos se Abraão orou, se ele pediu direção a Deus, mas ele tem a família, os animais, ele não tem um lugar para permanecer, uma terra própria ali em Canaã, e uma reação natural é ele buscar regiões onde ele pudesse prover para a sua casa. Então, o contexto da nossa passagem nos mostra que havia fome, talvez uma seca severa, ou praga de gafanhotos, ou guerras, não há detalhes, mas o fato é que Abraão desceu para o Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra, era uma grande fome. Então, esse movimento está debaixo da soberania de Deus, não há nenhuma condenação, nós não vemos Deus repreendendo Abrão por conta disso. Depois, na época de José, o povo de Deus vai para o Egito. É só mais na frente que os faraós se esquecem de José e começam a escravizar o povo. E nesse primeiro contato, então, com o Egito, nós já vemos aí, embora ainda não há uma proibição, como eu disse, para ir para o Egito, mas nós já vemos que ali é uma terra pagã, de homens maus, mas havia água, isso é incontestável. Então, ir para o Egito era a garantia de encontrar água no delta do Nilo. A sua ida para o Egito é temporária, mas os resultados são incertos, porque ele é um homem peregrino, havia ali, o Egito é um império da antiguidade, havia a figura do faraó, que é um rei do Egito, e ao ir ao Egito, Abrão expõe a sua família, e isso cria uma tensão, porque se a família da aliança for destruída, o que será da promessa? Deus não prometeu a Abrão, de ti farei uma grande nação? Então Abrão é o escolhido. É por meio dele que virá o Messias. E isso gera uma tensão, e se a família da aliança for desintegrada, destruída, separada? Abraão então é peregrino, ele não tem terras ainda, ele não tem um pedaço de terra, a sua solução é ir para onde tem água, é ir para o Egito. E nesse primeiro contato então com o Egito, do povo de Deus ali, é necessário ter fé, e na verdade, desde o princípio então, perceba que Deus chama Abrão, e ele tem que andar pela fé, e o fato de Deus lhe chamar, o fato de você ser crente, não quer dizer que Deus vai tirar dificuldades, logo de início.
Logo de cara, Deus chama Abrão, ele entra na terra e ele já enfrenta uma grave dificuldade e ele precisa se locomover para o Egito, e ali ele está expondo a sua família, e todo o plano da redenção, a história da redenção, o projeto de Deus, aos nossos olhos parece ser colocado em risco, porque a vida de Abrão está em risco e a vida da sua família. Então, nessa sessão, nós vemos que a matriarca, o patriarca Abraão vai para o Egito, e a matriarca, ela vai se encontrar num harém pagão, ela é levada para um harém pagão. Há um risco colocado para com a descendência santa. A fé de Abraão foi colocada à prova. Fome, reis ímpios, poderosos, se levantando contra ele. E aí, ao ir ao Egito, no verso 11, nós vamos ver aí, que ao se aproximar do Egito, Abraão ele faz um combinado com Sara, ele faz um pedido a Sara. Verso 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é mulher dele, e me matarão. Deixando-te com vida, dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Então, o combinado é, ela era irmã dele, não vamos dizer toda a verdade, você é minha irmã. Era meia irmã, na verdade. E aí fica a pergunta, será que essa é a melhor maneira de proteger a família? Alguns vão dizer, não, é a incredulidade de Abraão. Deus podia ter livrado ele, ele poderia ter já se exposto, confrontado, não é minha mulher mesmo? Será que é uma reação meramente pecaminosa, de temor de homens, da parte de Abrão? Ou será que, como um patriarca, alguém de discernimento, está protegendo, fazendo aquilo que é possível, o que é melhor? Meus irmãos, nós vemos aí que Abrão, ele reconhece a beleza da sua mulher, e Sara, nós vemos lá no mesmo capítulo aí 12, no verso 4, quando diz que Abrão obedeceu a Deus e foi para Canaã, no verso 4, tinha Abraão 75 anos. No verso 5, ele levou Sarai, sua mulher, e o texto vai dizer que Sarai, ela tinha 65 anos, quando Sara e Abrão atenderam a vocação de Deus. Levou consigo Sarai, sua mulher, todos os bens e etc. Sarai tinha por volta de 65 anos de idade, irmãos. E aí você pode dizer assim, mas como é que pode uma mulher de idade? E o texto bíblico vai dizer que era algo que chamava a atenção, algo belo. Mas, irmãos, você deve lembrar um detalhe. Por exemplo, Abraão viveu até os 175 anos. Havia algo como que uma longevidade extraordinária, muito mais ainda antes da época do dilúvio. Então, Sara, por exemplo, morreu com 127 anos. Quando Israel se apresenta diante de Faraó, ele diz assim, os anos da vida do teu servo são 130, poucos e maus anos. Então, há uma possibilidade de que dentro dessa longevidade que havia naquele período patriarcal, 65 anos de Sara fosse algo como que uma meia-idade, uns 40 anos. Mais na frente, quando Abraão for junto de Abimeleque, essa cena vai se repetir, Sara vai ter por volta de 90 anos. E talvez ela tenha uma aparência por volta ali de uma mulher de 50 e poucos anos, 60 anos. E o fato é que ela tem uma beleza que chama a atenção. E Abraão tem plena convicção disso. Ele é plenamente consciente destas coisas. A beleza de Sara, então, era de um tipo que permaneceu com ela com o passar dos anos. E Abraão entende que isso seria foco de atenção, os olheiros do Egito iriam ver isso.
iriam elogiar a sua mulher para o faraó. Será que essa reação de Abrão tem fundamento? Será que é assim mesmo essas coisas? Será que ele não deveria apenas confiar em Deus? Enfrentar, e se ele morresse, né, e como é que Deus iria cumprir o seu plano? Deus iria preservá-lo. Alguém pode dizer assim. Mas, irmãos, Abrão é o líder da sua casa. Será também que seria vantajoso Abrão morrer? Então, nós ficamos nesse texto dentro dessas perguntas. Nós somos confrontados com estas perguntas. Humanamente falando, parece que Abrão não deveria ter motivo de temer, porque aqueles homens eram maus. O adultério colocaria em risco a família da aliança. Tudo indica, na antiguidade, era comum os reis fazerem isso, tomar mulheres dessa maneira, como poderia acontecer com Sara. Então, Abrão agiu de uma maneira a se proteger, tudo indica, e talvez fosse uma melhor opção do que confrontar os egípcios e falar diretamente, e um meio de se autopreservar. Mas, irmãos, finalmente, a preservação, ela vem de Deus. Abrão não deveria confiar nos seus recursos, e talvez aí há uma brecha para uma crítica, para uma exposição ao perigo. Então, o que Abrão, quer ver como não é tão insensato o que Abrão disse? Abraão, antes de entrar na terra, ele disse assim: ó, Sara, vamos combinar aqui, você vai dizer que é minha irmã, porque você é mulher de formosa aparência, e vai chegar a notícia lá no faraó, e ele vai me matar por causa de você. E acontece exatamente a mesma coisa. E de fato, Faraó trata bem Abrão, porque ele acredita que ela é irmã de Abrão. E exatamente o que Abrão diz acontece. No verso 14, quando Abrão entra no Egito, o texto diz que os egípcios viram a mulher, que era sobremaneira formosa, viram nos príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Então, tudo indica, isso não foi a primeira vez que aconteceu, não. Isso não era novidade acontecer esse tipo de coisa, não, era normal, acontecia. Abrão é peregrino, Abrão é estrangeiro, ele sabe disso. Mas ele é um servo de Deus, ele não é um homem qualquer, ele é o eleito do Senhor. E nós vimos que Deus vai intervir para preservar a família da aliança. Mas, volto a dizer, muitos comentaristas apenas jogam críticas sobre Abrão nesse evento e apenas observam esses fatores da incredulidade. É claro que a caminhada da fé de Abrão está começando. Há grandes desafios. Já enfrenta a fome, já enfrenta essa tensão na sua família, em estar no Egito. Então, o texto não é exaustivo, nós não vemos Abrão consultando a Deus, não há referência a culto. Alguns usam isso para dizer que foi um ato autônomo de Abrão, ele foi sem consultar a Deus, e por isso ele é repreensível. E embora nós não vemos aqui Deus repreendendo Abrão, mas Faraó vai repreender Abrão mais na frente. Então alguns dizem que Deus repreendeu Abrão pela boca de Faraó. Então, nós vemos isso. No verso 15 aí, o monarca, Faraó é o rei. Esse nome Faraó se refere aos reis do Egito. O que Abraão falou, o que Abrão falou aconteceu. Sara foi levada para um harém egípcio. E aí, irmãos, fica aquela questão, né? Ela foi levada para um harém egípcio. Será que houve contato íntimo, imediato? Deus é soberano, irmãos. Não há uma indicação, o texto não diz que houve violência ou qualquer tipo de contato íntimo. Na cultura antiga haviam ritos de purificação, e na providência de Deus pode Deus ter preservado, segundo o seu propósito, ter dado tempo.
Outra coisa também, que os reis, quando tinham haréns, eram muitas mulheres, e às vezes demorava para uma mulher específica ser chamada. Então não é obrigatório que, de imediato, ao ser então levada para o harém, não é obrigatório que de imediato ela foi chamada à presença de Faraó, e nós cremos na providência de Deus, na proteção de Deus. E aí nós vemos que o texto não dá indicações nesse sentido, e nós vemos que Faraó então, ele acaba levando Sara para ali, isso gera uma tensão, e ele dá presentes para Abrão. Veja o verso 16. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Alguns dizem também que, além da beleza de Sara, que o texto diz, e é muito claro, da sua formosura, esses casamentos eram tipos de alianças. Essa ideia de casar, trazer para o harém uma irmã, então no pensamento de Faraó, Sara era uma irmã já de idade avançada, que não havia casado, e ao casar com ela era uma mulher de uma família de posses, e então havia uma relação de aliança ali com Abrão, que era um homem de posses. Então esses casamentos eram feitos dessa maneira, e aí, por amor de Abrão, nesse relacionamento, então o Egito, o Faraó, ele presenteou Abrão. Abraão enriqueceu. Então, pela providência de Deus, Deus leva Abrão para o Egito, permite ele entrar no Egito, e por meio dessa circunstância inusitada, Deus está ainda prosperando Abrão. No verso 17, pela providência de Deus, então Deus pune Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, claro, irmãos, que, como falamos, Sara é esposa de Abrão. Ela não é meramente irmã ou meia-irmã. É a matriarca, é aquela que Deus escolheu para, por meio dela, conceder o filho da promessa, Isaque, que iria dar continuidade à linhagem do Messias, seria por meio de Sara. Ela foi escolhida para esse propósito. Esse projeto, então, há uma tensão, e claro que Deus é soberano, Ele iria cumprir o seu plano. Então o Senhor manda pragas, e há uma associação. Faraó percebe uma conexão, o texto não diz exatamente que tipo de praga é, mas Faraó entendeu. Ele entendeu a mensagem de Deus por meio daquelas pragas. Faraó chama no verso 18 Abrão e diz: que é isso que me fizeste, porque não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã, por isso tomei para ser minha mulher. Será que foi apenas por isso? Será que se Abrão tivesse dito que era sua mulher, não teria acontecido exatamente o que Abrão havia dito? Agora, debaixo das pragas, do desprazer de Deus, Faraó diz: não, você me disse que era sua irmã, e por isso eu a tomei para mim. Agora toma a tua mulher e vai-te. Ele deu ordem: ninguém mexa com esse homem não, porque ele é, tudo indica, naquela linguagem, vidente ou um profeta. Ele é um favorito de Deus, é um escolhido do Senhor. Não mexa com o homem de Deus. Então, ao entrar no Egito, ele estava em risco, como outros homens, como outros peregrinos, mas foi diferente, Deus interviu. Então, essas doenças, talvez esterilidade, alguma coisa referente a questões sexuais, algo que fez Faraó associar a punição de Deus por causa de Sarai. Há uma intervenção de Deus, algo inusitado. Faraó conectou os fatos. Ele chama Abrão, ele se queixa com Abrão, alguns dizem, repreende Abrão. Abrão simplesmente permanece em silêncio. Há um livramento do Senhor, ele foi preservado pelo Senhor, e ele sai então daquela terra com grandes riquezas. O plano de Deus se cumpre, a família da aliança é preservada. O propósito de Deus através dessa família é cumprido, e essa continuidade
dessa linhagem santa prossegue para o propósito de que essa história chegue até Cristo Jesus. Irmãos, então, mais uma vez, nós precisamos aplicar e considerar que você ser um crente, ou você que ouviu o Evangelho, como vimos, Abraão ouviu o Evangelho. Nós vimos no sermão passado. Ele ouviu a vocação de Deus. O Novo Testamento deixa claro que ele ouviu essa vocação, esse chamado. O Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Ele creu no Senhor e a sua fé lhe foi imputada para a justiça. Não quer dizer que não haverá dificuldades. Muita gente acha, não, eu criei no Senhor, me uni à igreja, atendi ao chamado de Deus, agora pronto, as coisas vão só melhorar e não vai ter dificuldades. E não é assim, irmãos. Nós estamos sujeitos aos movimentos desse mundo. Se há uma seca, nos afeta como povo de Deus. Deus preserva, Deus nos sustenta. O Senhor providencia um escape, como Ele fez com Abrão. Mas nós não estamos imunes às dificuldades. Como estamos vendo aí, as questões de saúde, sanitárias, como pandemias, questões econômicas, como inflações. Nós vivemos em meio a esse mundo e nós passamos por dificuldades. E o Novo Testamento, o Evangelho do Senhor, nos deixa muito claro isso. O apóstolo Paulo, ele nos explica em Romanos 8, de 28 a 29, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você que é crente, você ouviu o Evangelho, você foi chamado por Deus, esse chamado se tornou eficaz, você é um eleito. A sua conversão, o seu arrependimento, a sua fé é uma evidência de que você foi eleito antes da fundação do mundo. Nós não sabemos quem são os eleitos, a lista. Mas pelas evidências de um coração regenerado, só é regenerado, só tem fé salvadora e arrependimento para a vida aqueles que Deus escolheu. Só houve o chamado de Deus, aqueles que Deus deu ao Filho. Esses irão ao Pai, esses receberão a graça. E o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas e coisas ruins vão cooperar para o seu bem. Pandemias, fomes, guerras, aquilo que para o mundo é apenas o juízo de Deus, Deus usa os sofrimentos para nos moldar. Abraão é o pai da fé, mas ele precisa aprender a confiar em Deus. Ele precisa aprender a andar com Deus. Deus prometeu, mas não é agora. Deus prometeu que daria a terra para ele. E aí ele entra na terra e vê apenas seca e esterilidade, ruína. E ele continua crendo no Senhor. Essas coisas, irmãos, os sofrimentos, as dificuldades, essas coisas cooperam para o nosso bem. E Paulo ainda completa: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, a eleição, o propósito da eleição é que sejamos semelhantes a Cristo. Então Deus não tira as dificuldades, porque Ele quer que sejamos parecidos com Jesus. Jesus aprendeu a obediência por meio do que Ele sofreu, das dificuldades, mesmo Ele sendo sem pecado, mesmo Ele sendo o Filho de Deus, o Deus eterno, a segunda pessoa, tendo encarnado, Ele passou pelas dificuldades, viveu entre pecadores, viveu nesta terra, teve que suportar as dificuldades, cumpriu toda a agenda de Deus para com ele, todo o seu propósito, toda a sua obra. Então todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E quando Paulo diz todas as coisas, não é só coisa boa. Os sofrimentos, as dificuldades, aquelas coisas que dizem: mas por que? Você chega: por que, pastor, isso aconteceu comigo? Um sofrimento, uma traição ou alguma coisa que você diz: o que tem de bom nisso?
o que pode haver de bom. Meus irmãos, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Abrão talvez não estava entendendo o porquê da fome, dele ter que ir para o Egito e não ser logo a promessa se cumprir, mas essas coisas estavam na agenda de Deus, no projeto de Deus, para que ele aprendesse a andar pela fé. A mesma coisa nós, irmãos, para aprendermos a andar com Cristo, a viver pela fé, a tomar a nossa cruz. Então Deus nos chama, mas nós precisamos saber que as promessas vão se cumprir. Tudo no tempo de Deus, e Deus já está operando, usando todas essas coisas. Irmãos, nós vivemos num mundo hedonista. Você sabe o que é isso, hedonismo? O hedonismo as pessoas hedonistas, elas querem viver só para o seu prazer. E o mundo hedonista, ele não quer sofrer nada, as pessoas não querem sofrer nada. Então elas dizem, não, eu quero, se é para ser crente, se é para ir para a igreja, pronto. Então, eu quero que, se esse Deus é verdadeiro, então, que Ele resolva os meus problemas. As pessoas não toleram sofrimento. Isso, irmãos, isso não tem nada a ver com a fé cristã, com nada na Bíblia. Isso não é a história das Escrituras, dos santos de Deus. Não é isso que vemos no Evangelho. Esse hedonismo e as coisas só o meu prazer, e eu tenho que estar sempre feliz e satisfeito, as coisas têm que ser do meu jeito, girar em torno de mim mesmo. Deus não compactua com essas coisas. Deus trata conosco, Ele nos disciplina, Ele quer que nós sejamos exercitados, então Ele vai mandar uma dificuldade. Abraão está começando ainda, que ainda é uma primeira provação para o pai da fé. A sua fé está sendo provada. Lá na frente Deus vai pedir o filho dele em sacrifício. Então é um processo, Deus vai nos disciplinando. E quando falo disciplina aqui, não pense exatamente na disciplina eclesiástica ali e tal, mas é um exercício. Disciplina também tem a ver com exercício. Então Deus quer que você seja exercitado na fé. Então, se tudo for só maravilha, não tiver dificuldade, você nunca vai amadurecer e crescer. Deus quer que você cresça, amadureça, se torne varão perfeito, que você chegue à perfeita varonilidade. Não que seja criança levado toda hora por todo o vento de doutrina. Deus não quer, irmãos, que sejamos bebês mimados na fé para sempre. E Ele vai mandar as dificuldades para você se exercitar. Então, se você ficar parado, então você não vai crescer. E aquele que anda com Deus, que anda pela fé, ele usa essas coisas para o seu crescimento. Ele sabe que essas coisas cooperam. Essa mão de Deus que nos açoita é a mesma mão que sabemos que vai nos confortar, nos afagar. Sabemos que por meio esse aparente desprazer de Deus aos nossos olhos, na verdade, Deus nos ama, Ele é um Pai que nos ama. Ele nos contempla por meio de Cristo, Ele nos amou na eternidade. Então Deus cuida dos seus, Deus está trabalhando com as nossas vidas. E nós sabemos que essas dificuldades, que o próprio Deus é soberano e manda, saiba de uma coisa, Deus não vai tirar dificuldades. Mas jamais Deus vai permitir que venha uma dificuldade, e não é o propósito de Deus, e Ele não vai permitir que sejamos destruídos. Deus preserva, Deus em meio às dificuldades, Deus está nos preservando. É a doutrina da preservação dos santos. Judas, na sua carta, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Deus é poderoso. Abrão desceu para o Egito. Abrão está em perigo. A família da aliança está em perigo. Deus é poderoso para guardar, para preservar, para cumprir o seu plano, para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então Deus não vai tirar dificuldades, nós vamos viver nesse mundo. As tentações, a carne, o diabo, o mundo, as oposições,
estarão aí, as dificuldades, e Deus vai estar nos preservando. A único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania. Então, isso, irmãos, o propósito dessa preservação é mostrar que toda a glória é a Deus. Não foi porque Abrão era bom que Deus o preservou. Deus o preservou por sua graça, para manifestar que o plano ia continuar, iria se cumprir. Não é porque Abraão era melhor do que ninguém, ele é pecador também, justo e pecador. Deus permite estas coisas, até mesmo como nosso catecismo, citando a oração do Pai Nosso, até mesmo a queda dos santos, se é que você considera que Abraão caiu aqui num pecado, numa incredulidade, numa mentira. Então, nós sabemos, independente da sua escolha, da sua posição, se você concorda que foi o que dava para fazer e dizer essa história, não entregar toda a verdade aos inimigos ou não, mas o fato, irmãos, é que Deus preservou Abrão. O Senhor se compadeceu de Abrão, o protegeu. O Senhor cumpriu a sua promessa dita a ele: te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está cumprindo a sua promessa. Deus cuidou do seu discípulo. Então, a preservação de Sarai, ela é muito importante. É a preservação da aliança de Deus. Deus está sendo fiel a Ele mesmo, às suas promessas pactuais. O seu plano para com Israel irá continuar, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele cumpre a sua palavra. Aqueles primeiros ouvintes, Moisés é escritor de Gênesis, aqueles primeiros ouvintes, ao se deparar com esse texto, eles veriam um padrão. O povo desceu para o Egito, houve uma tensão no Egito, mas Deus mandou pragas, livrou o povo, e o povo ainda saiu mais próspero, mais enriquecido pelo Senhor, e foi preservado. Então, aqueles que ouviram essa mensagem, nós, irmãos, nós somos encorajados, porque nós estamos neste mundo, somos peregrinos, o nosso reino não é deste mundo, estamos aqui, cidadãos de dois reinos, vivemos aqui temporariamente, e nós sabemos que Deus nos preserva. O Senhor está nos guardando, preservando. Mas a preservação de Sara, ela é especial, em certo sentido, porque Deus está cumprindo o seu plano de que a linhagem santa irá continuar. Deus preservou o casamento de Abrão, está garantindo os seus propósitos. Isaque virá mais na frente, o filho da promessa. Deus sustentou e preservou sua aliança, preservou Sarai, e usou pragas para isso. É para usar praga? Pronto, usa praga, para preservar. Deus é soberano, irmãos. Ele cumpre as suas promessas, a sua aliança. A família da aliança vai continuar, porque é plano de Deus. Veja que o cuidado de Deus com a família, né? Especialmente a família da aliança, os seus eleitos, o seu povo, a sua igreja ali representada na família patriarcal. Então, o Egito é apresentado na Escritura como um lugar perigoso, onde não há temor de Deus. Deus está salvando o seu povo com pragas destruidoras. Deus está prosperando o seu povo. Então, nós vemos que todo o plano de Deus está se cumprindo na igreja. Deus é fiel, e não é porque nós merecemos, mas Deus irá levar avante a sua obra, e nós podemos então enfrentar as dificuldades, agir com prudência, com discernimento, como Abrão fez, saber que Deus é conosco. Podemos ser poucos, um número pequeno, mas somos o povo de Deus, somos o povo da aliança, e Deus é fiel à sua palavra. E como vimos, aquelas bênçãos de Abraão, elas chegam a nós pela fé.
Então, tudo isto aqui é sinal, toda essa preservação de Deus é sinal de que o Evangelho iria continuar, e ele chegou até nós. Deus sustentou, em todos os momentos da história, Deus sustentou a sua igreja, Deus sustentou o seu povo. Então, irmãos, não há por que ficarmos ansiosos, ou incrédulos, ou temermos a homens, ou qualquer coisa desse tipo, e até mesmo quando não há muito o que fazer, como foi o caso de Abraão, saiba disto, Deus é fiel. Haja da melhor maneira possível, usando os princípios que Deus já tem lhe dado, a ética cristã, seja fiel ao Senhor, mas saiba que Deus é que vai lhe sustentar e guardar, e é por causa da sua graça, não é por causa de méritos. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que nós possamos, irmãos, entender estas coisas, que nós possamos entender que o plano de Deus já foi cumprido em Cristo. Então, nós muito mais agora, Cristo já tendo vindo a este mundo, sabemos que Deus vai cumprir todos os seus planos e todas as coisas irão cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos orar nesse momento? Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos em adoração ao teu nome diante do texto exposto, explicado. Que o teu Espírito, ó Pai, ilumine as mentes, os corações, aplica a tua palavra aos nossos corações, nos guarda, nos preserva de todo mal, nos ajuda, ó Pai, a ser fiéis a ti, mas saber também que mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel à tua aliança. O Senhor zela por cumprir a tua palavra. O Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor prometeu ao teu povo. Em meio às dificuldades, às lutas, temos visto a tua preservação, ó Pai. Assim, ó Pai, diante da tua mesa, da mesa do Senhor, nesse momento queremos pedir tua bênção espiritual, ó Pai. Esse é um sacramento que o Senhor mesmo estabeleceu, uma ordenança do Senhor, um meio de graça, um sinal, ó Deus, da nossa comunhão contigo e uns com os outros, como povo de Deus, povo da aliança. Ó Deus, somos indignos, ó Pai, de estarmos em aliança contigo, mas o Senhor nos escolheu, nos amou, e por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós, da tua igreja, nesse momento. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez pedimos a ti. Dá-nos arrependimento, que é obra da graça do Senhor. Ó Deus, sabemos que todos aqueles que o Senhor quer abençoar, o Senhor dá o dom, a graça do arrependimento e da fé. E cremos que o Senhor tem nos dado esse arrependimento e fé, ó Pai, mas precisamos que ele seja renovado a cada dia. E assim pedimos a tua intervenção, aviva a tua igreja, quebranta os corações. Nos ajuda, ó Pai, a renovar o nosso compromisso contigo nesta noite, por meio deste rito, desta aliança, e nos ajuda a viver nessa terra como súditos do teu reino. Assim, vem o teu reino sobre nós, ó Pai, usa esse momento. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém.